Tcharananã, tcharananã, minha casa, minha bagunça, meu escritório. Aqui estou eu ao vivo. Eu não entrei de propósito com a câmera virada pra frente, não. Oi, Adriana! Primeirona aqui. Oi, advogado Nelson. Vocês chegaram depois, eu entrei com a câmera frontal, quer dizer, frontal, traseira, apontada para o meu computador sem querer. Ainda bem que na tela do computador não tinha nada comprometedor. Normalmente não tem, mas às vezes, sei lá, alguma coisa pessoal, né? Do Zap, do e-mail. Mas não. Oi, Lilian. Oi, Sonoros. Oi, Pati Brito, João Paulo. Hoje, conforme o combinado, prometido, eu vou falar com o Roberto Freire, que é o presidente nacional do Cidadania. Ele tem uns 80 anos de história política. Não tem tudo isso de vida, mas de história política tem. Oi, Vinícius. Oi, presidente Roberto Freire. Me pegou no flagra aqui falando bobagem. Só uma hipérbole, na verdade. Deixa eu já convidar o presidente para entrar aqui para nossa conversa. E aí vamos nós. Oi, Andréia. Oi, Fê Bandeira. Oi, garoto Garrido Israel. Boa noite, presidente Roberto Tudo Freire. bom, Soninha? Ótimo. Tudo Que bem? coisa boa. Ótimo. Você me Tudo flagrou bem. ouvindo que você tem uns 80 anos de vida política? Não, mas é perto disso. Você diria quantos, assim? Olha, tem quase uns 46, quase 50 anos. Começou, Mas, como foi? Como foi mesmo? olha, Movimento estudantil? eu entrei mesmo na política para valer quando entrei na Faculdade de Direito, em 1962. E aí já entrei na juventude do Partido Comunista Brasileiro. Aham. Já entrei e tô até hoje nessa, né, com as mudanças que foram necessárias e que foram feitas, mas eu estou no mesmo lugar que comecei, com todas as Então, mudanças. É bom saber isso. Né? então, Roberto Freire, ele teve um partido só a vida inteira e também teve três ao mesmo tempo, né? Ao mesmo Três. tempo teve três partidos. É. Partidão, PPS Depois, e PPS, Cidadania. Cidadania. E tive que participei também, muito efetivamente, do MDB. Eu fui fundador do MDB na Verdade. época que éramos clandestinos, éramos ilegais, e definimos politicamente participar da luta contra a ditadura dentro do MDB. E eu fui para lá estudante, e eu sou um dos fundadores lá do MDB em Pernambuco. Fui lá como estudante e o partido naquela época indicava que tínhamos que lutar e teve um processo de luta muito grande num primeiro momento, a AP defendendo o voto nulo A no P, que começo, era a AP era Ação Aliança. Popular, era ligada, Ação tinha Popular. origem, a Ação Popular tinha uma origem em movimentos católicos. JEC e JUC, Juventude Universitária Católica, foi um grande movimento e tinha a grande hegemonia no movimento universitário daquela época, na própria Uni. Éramos aliados, embora divergentes, mas estávamos aliados lá. Pois bem, e a grande luta que se teve naquela oportunidade era contra essa ideia e que resultou, depois de uma certa radicalização, na tentativa da aventura da luta armada, que tinha muito a ver também com o que tinha acontecido em Cuba, num processo que é muito normal nas revoluções vitoriosas, de exportar o seu modelo de revolução. E todo mundo achava que, criando foco, iria revolucionar a América Latina toda. E aqui no Brasil tivemos isso também, e foi uma luta muito dura na esquerda, de que esse não era o caminho. Afinal, fomos vitoriosos, mas depois de muitos erros, muitos equívocos e perdas de quase uma geração. Uhum. Isso A, foi comum a toda a América Latina, não foi, infelizmente, não foi apenas em um país. a sua posição
nunca foi de resistência via luta armada. Não, não. O Partidão tinha essa postura e desde o começo teve clareza, com mais tremendas dificuldades de entender que naquela luta, como era uma luta democrática, e a questão democrática já estava tendo uma grande influência dentro do partido, depois dos processos da morte de Stalin, as denúncias dos crimes de Stalin, a discussão sobre a questão democrática estava muito forte no partido. E isso se refletiu no embate que começou a ter de como enfrentar a ditadura. Então, a ideia democrática fortaleceu-se, e aí nós iniciamos o processo de luta dentro do MDB, e esse confronto de ideias teve até o final próximo, quando a questão da guerrilha do Araguaia, toda aquela derrota fragorosa que aconteceu, aí houve um processo de revisão, demoraram a fazer, não fizeram muita autocrítica, mas todos no final se integraram no MDB, já era PMDB, e aí foi o grande momento da sociedade brasileira, nas suas mobilizações, começou até a questão da anistia, o processo foi crescendo, o MDB começou a ganhar eleição nas grandes cidades brasileiras, então isso começou a construir essa grande frente e que desembocou nas diretas já, e a partir dali a derrota no colégio eleitoral eram momentos sucessivos, nada mais detinha ali. E fomos vitoriosos, embora isso não tenha muita clareza, as pessoas ainda ficam pensando que foram esses grupos que partiram para o processo de via armada que foram responsáveis. Infelizmente, eles só ajudaram a aumentar o nível da repressão política do regime. Não causou nenhuma moça no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas. Apenas fortaleceu a chamada linha dura daquela época. Mas isso é história. Quando você falou que a AP, num determinado momento, pregava o voto nulo, quando foi isso? Olha, logo no começo, o que é que aconteceu? Quando veio o golpe, eles caçaram vários parlamentares. A cassação maior naquela oportunidade foi, inclusive, dentro das próprias Forças Armadas. Foi uma razia, foram caçados mais de 5.000 oficiais. Essas coisas não são muito bem contadas. Não era uma coisa tranquila aquilo dali. Tinha um processo de resistência. Mas aí... Tranquila dentro das próprias Forças Armadas. Das próprias Forças Armadas. Não estava todo mundo do lado do golpe. Não estava todo mundo... Não. Não, isso havia uma divisão na sociedade brasileira. E até discussão de que poderia ter havido reação. Malina, o nosso Salomão Malina, saudoso, ele até dizia, olha, foi ainda bem que nós não entramos nessa, porque tinha aqueles que achavam que deveria haver reação, governo Arraes, lá em Pernambuco, mas seria uma carnificina. Não havia, até porque ninguém estava na ideia, embora a direita dissesse, ninguém estava aqui imaginando nenhum processo revolucionário, guerra civil. Tinha alguns que ficavam com essas ideias, mas não havia esse preparo, nem mesmo o chamado esquema militar, o dispositivo militar que falavam que existia na defesa do João Goulart. Mas o importante é salientar de que, quando fizeram as cassações, o regime ainda tinha essa ideia de manter certa normalidade, quem sabe um pouco parecido com a Venezuela. Faz algumas eleições sob controle, porque se perdesse, caçava, fechava Congresso, tinha esse poder. Então, a ditadura existia, mas tinha uma aparência de que era até meio difícil a gente comentar com alguns europeus que, quando vinham, sim, mas aqui tem eleição, tem um partido de oposição. Sim, mas tudo sob controle, sob restrição, censura à imprensa, cassação de mandatos, fecha Congresso. Então, na prática, ditadura, tal como tem na Venezuela. Pois bem, o que é que, naquele momento, eles caçaram deputados e, para manter a aparência, como caçaram em alguns estados deputados e não tinham suplentes, isso aconteceu no caso em Pernambuco, houve eleições suplementares.
E depois, como na época não eram, as eleições não eram de todos os governadores no mesmo ano, tinha anos diferentes, então, É? logo depois do golpe, teve 5 estados brasileiros que realizaram eleições para governador, né? E a oposição ganhou em 4. Esse aqui é Uau. importante. Quer dizer, e eles aí foi quando eles acabaram com os partidos anteriores e criaram Arena e MDB. Mas, então, nessas eleições suplementares, aí começou movimentos desses setores de esquerda que radicalizavam, dizendo que não tinha por que votar. Era voto nulo, e nós perdemos, inclusive, uma eleição em Pernambuco por menos votos do que o número de votos brancos e nulos. E muito mais brancos, votos e nulos nós tivemos lá. Então, isso foi um pouco... E a juventude tinha uma presença da AP muito forte. E eles fizeram campanha para isso. E tiveram algum resultado. E pediram algumas vitórias. Isso depois a AP refluiu dessa posição, mas teve uma que radicalizou a ponto de formar a Ação Popular Marxista-Leninista, que depois se integrou no PCdoB, que era um movimento que o maoísmo, que dominou o pensamento da juventude, tem lá do cinema, como a gente de vez em quando, é bom lembrar dessas coisas. Godard escreveu até A Chinesa, fez um filme, A Chinesa, de grande sucesso, o livrinho Vermelho de Mao. Era um período difícil, porque você vivia sendo confrontado por isso. E na juventude a dificuldade, porque o romantismo vinha. O Che Guevara, vamos criar 2, 3, 4, 5 Vietnãs na América Latina. Foi um tempo difícil de luta política. Não se compara em nada com o que estamos vivendo agora, embora tenha semelhanças. E sabe que eu, como praticante de budismo tibetano, tenho sérios problemas com o maoísmo, né? Porque o governo Mao destruiu o Tibete, anexou, arrasou, e hoje eu li uma notícia que dois tibetanos foram presos por entoar cantigas em homenagem ao Dalai Lama. Imagina que isso não acabou ainda. Como é que a China, com todo o seu poderio, pode prender alguém por causa de apoio ao Dalai Lama? Que ameaça que o Dalai Lama representa a China? É incrível. Essa é uma das coisas. Eu estive na China, por acaso, eu estive numa viagem que fizeram alguns líderes políticos aqui, e eu fui convidado e fui. Nunca tinha ido. Até porque um fato interessante é que nós, do PCB, éramos o que chamávamos no movimento comunista internacional pró-soviéticos. Não éramos pró-chineses, né? E o PCdoB é uma dissidência depois da denúncia dos crimes de Stalin, a partir do início dos anos 60, que saiu como uma dissidência para formar o PCdoB, que era de uma linha maoísta no primeiro momento, e ficou durante muito tempo adepto da linha chinesa. Isso cresceu muito no mundo. O interessante da China é que eu estive lá, e é uma potência do ponto de vista econômico impressionante. Basta nós vermos agora disputando hegemonia em termos mundiais, da economia mundial, e nessa economia pós-industrial, que está disputando 5G, a inteligência artificial, é esse novo mundo. Mas, ao mesmo tempo, um regime tremendamente fechado. Continua. Quando eu estive lá, fui visitar um trabalho impressionante. Isso aí eles têm, comunitário. Agora, a parte cultural deste trabalho comunitário, num bairro que tinha 100 mil moradores, então, lá também é de 1 bilhão e 200 milhões de chineses. Pois bem, quando fui lá visitar esse centro cultural, estava uma semana de filmes norte-americanos. Pois bem, quando fomos lá ver, mas aí a moça que estava explicando, candidamente disse, olha, estão todos os filmes que passaram pelo Conselho e foram autorizados para serem exibidos. Assim, com a maior naturalidade. Quer dizer, é uma coisa que impressiona um país, potência daquela,
submetida a um tipo de regime com isso. Eu não sei quando vai durar, mas isso está uma pressão. E eu acho que Hong Kong, a Hong Kong tá, província, Hong Kong, está com um problema tremendo. Aquilo será um problema e eles, por isso, eles se reprimem muito, porque aquilo incentiva, evidentemente, processos de buscas da liberdade democrática na China continental. Isso é problemático, apesar de ser um regime que, como tirou muita gente da miséria, há um processo de crescimento e também de atendimento à dignidade humana, então isso faltando a dignidade da liberdade, mas isso acalma, é aquela coisa que se diz no francês, que o francês na cabeça de esquerda, mas o bolso é de direita. Não conhecia essa. Agora, é muito triste e incômodo que uma parte da esquerda no Brasil realmente defenda que democracia é relativa em outros lugares, né? Que nos países de regime comunista, não, aí não tem democracia, mas é pelo bem de todos, né? Isso tinha se falava um pouco de uma forma que parecia científica, ou pelo menos baseada em estudos, o problema da democracia burguesa. Então se fazia isso e se relevava. E é um dado interessante, Soninha, de que agora nós estamos começando a fazer uma discussão que lá, no início da social-democracia, logo após Marx, ainda no século XIX, uma discussão dos socialistas e marxistas com os liberais, do liberalismo. Teve um grande revisionista, chamado assim pelos comunistas posteriormente, o Bernstein, um alemão que discutia que o socialismo tinha que se associar ao liberal, que era a questão política das liberdades. Rosa Luxemburgo participava um pouco dessa ideia da questão da liberdade. A Revolução Bolchevique que fez uma grande ruptura internacional e a questão da liberdade foi relegada a um segundo plano, e a questão democrática, pela necessidade que entendiam de ter uma ditadura para poder derrotar a burguesia. Então surge a tese da ditadura do proletariado, todo esse processo. Mas essa discussão de buscar os liberais, que o Cidadania tenta fazer, e claro, eu usei uma metáfora quando isso começou, eu disse, olha, nós estamos conversando que o muro caiu, não tem mais muro. O muro impedia o diálogo, só que nós não sabíamos que era necessário. Por quê? Porque a nossa experiência histórica foi derrotada. Como está sendo superado o capitalismo industrial? Então nós estamos vivendo numa sociedade disruptiva e que todos os paradigmas anteriores começam a não ter muito sentido. Começam a mostrar que você começa a ser reacionário, perdido um pouco no passado. Porque já não dá mais para falar nas contradições do passado, que elas hoje são novas, são outras. Como é que eu vou falar de mundo do trabalho sem falar hoje das plataformas? Que tá aí, eu vou ficar chamando trabalho precarizado? Não é isso só. E não é um problema de estar precarizando o trabalho anterior. São novas formas de trabalho que precisam ser entendidas. Que não estão reguladas porque não tem como. No nosso repertório... No nosso repertório atual, não está a resposta, né? Não está dando resposta. O que é que vai ser? Como vai ser? E em vez de ficar se dedicando a isso, porque isso é o futuro, e como trazer as pessoas para isso, por quê? Porque o desemprego desestrutural está acontecendo. E como é que eu formo as pessoas para essa nova sociedade? Eu não vou continuar formando para a velha, porque já não tem mais sentido. E eu tenho que me dedicar a isso, a pensar o que é esse novo que vem. Aí tem um dado importante para a gente entender como cidadania está antenado com essa contemporaneidade, é quando se discute uma reforma trabalhista, eu não vou fazer uma reforma olhando para trás, eu vou estar uma reforma olhando para frente. E por isso é necessário. Por quê? Porque daqui para frente não vai ter CLT que resolva. Ela foi datada, a CLT era importante na sociedade industrial, das massas operárias, do tipo de produção que nós tínhamos, o chão de fábrica cheio de operários. Mas agora o trabalho humano diretamente envolvido diminui.
Por quê? Porque a robotização entra, a automação. Então, que mundo é esse? Então, esse é o nosso desafio. E eu espero, e eu estou entusiasmado, porque eu estou sentindo que o partido como um todo renovou-se. Nós estamos com um mando de jovens aí, esse tipo de coisa. Porque você é uma jovem nisso, você sempre foi muito antenada, claro, além de tudo, de ser jovem mesmo, mas sempre foi muito antenada. Eu Não tenho é, querido? 52. Eu tenho muito Mas orgulho, eu olha, tenho 52. mas olha, tenha, sabe o que é? Eu sou do tempo que Balzaciana era mulher de 30. Hoje, Balzaciana é de 50. Acabou. É isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos vivendo muito mais. Essa compreensão desse mundo é o que nos está trazendo, por exemplo, cidadania, essa perspectiva de que podemos ter futuro. Porque se ficássemos perdidos com o tamanho que nós temos, nós íamos desaparecer, como vão desaparecer muitos dos que estão aí. Né? Então, essa importância aí. E olha, pessoas como você significam exatamente que há algum tempo nós éramos capazes de fazer essa mudança. Quando você veio e ajudou o partido, era isso. Você se lembra quantas vezes aí, nós aí, quanto tempo discutindo com a rede que não podia ter candidato pelo PPS. Nós ali estávamos já, e você participou diretamente disso, né? Liderou processos desse aí em São Paulo, junto conosco. Então, essa coisa que nós estamos vivendo hoje não é algo que vem sendo preparado, não é um start qualquer da agora. É um processo. Né? Imagina a gente querer encaixar o serviço de entregas mediado por aplicativos, financiados por capital estrangeiro, com um cliente que sou eu. Como é que a gente faz isso via CLT? Né? Não tem a menor condição. Não é nem CLT, nem PJ, é um autônomo. Ninguém sabe como é. Isso é que tem que se ver. Há uma coisa interessante, você veja o atraso nosso, é que você tem um Tribunal de Justiça do Trabalho que fica querendo criar as mesmas normas de alguém que trabalha com um relógio de ponto, né, numa linha de montagem, e tentar criar para quem está nessa plataforma aqueles mesmos direitos. Isso, evidentemente, é um contrassenso. E o dramático é que você tem forças políticas que continuam prisioneiros disso, que não entendem a necessidade de estar discutindo esse mundo que está aí, novo, que está chegando. Outras garantias de outros direitos, né? De outros direitos, claro. De outros direitos, Teve um pensamento de Keynes interessante lá, depois da crise de 29. Então, ele diz o seguinte: para nós enfrentarmos esse novo mundo, nós temos que criar outra sabedoria. A nossa já não adianta. Ele diz, tem que entender, portanto, tem que criar um novo pensamento. Porque o anterior já não mais está respondendo os fenômenos que estão aí. Estão ainda no começo, imagine por que é que isso vai mudar. E alguns não estão preparados para isso. E quando a gente diz, olha, vocês estão transformando em força reacionária, basta ver, falou-se de uma reforma e tem um setor de esquerda muito amplo no Brasil que é contra, de imediato. E aí você diz, sim, mas quer que continue tudo como está? Não. Aí mas, reforma foi contra. Foi contra, virou uma coisa dessa. O anarquista, pelo menos, era mais bonito. Aí, governo, eu sou contra. Né? Tá sempre, mas esse aí, a reforma é um negócio meio atrasado. Mas e olha aí, me diga, e com você, como está aí? Como é que essa campanha, essa atuação política nesse novo mundo, aí o mundo que veio até muito rapidamente das redes, não tem mais palavra, essa já se incorporou, das lives, é mesmo como deletar, vai fazer parte do nosso dicionário. Deletar, já é. Então, o live também está aí. Então, isso como está você? Eu vejo você, acompanho aí, está muito atuante nisso, mas como é que você está vendo? É uma coisa importante, porque eu estou participando também muito disso. Das lives todas? Acho que a gente vive um momento de um pouco de
hiperprodução, hipercomunicação. E acho que daqui a um tempo a gente vai encontrar alguma outra forma, porque assim, está todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Não sei como que vai ser, para que a gente se acomode melhor e cada um descubra qual que é o seu... Não sei, quais são os seus interlocutores. Mas quando eu vou entrar no ar ao vivo, eu vejo quantas outras lives eu gostaria de assistir. Ao mesmo tempo que eu estou entrando para fazer a minha live, quantas outras eu queria ver ao mesmo tempo. Mas acho que faz parte disso. Primeiro vem essa super utilização e daqui a pouco a gente consegue dar... Eu fico com essa aflição de achar que eu não vou dar conta. Eu quero saber de tudo, eu quero ouvir todas as coisas e a uma hora entra em colapso até, né? Mas, presidente, e na política, hein? O que é esse... A gente ainda discute, e eu gosto muito de discutir isso, a opção do regime parlamentarista. A dificuldade... Eu queria que o senhor falasse disso, Olha, a dificuldade é que a sociedade brasileira está naquela ainda, do ponto de vista da educação política, do nível de conscientização, ainda muito atrasada. A América Latina como um todo é influenciado pelos Estados Unidos, independente ainda no século XVIII, influenciou a forma republicana e presidencialista, né? E espalhou para toda... E aí virou aqui entre nós a ideia de um Salvador, que, diferentemente dos Estados Unidos, são 50 salvadores ao mesmo tempo. Por quê? Porque os governos têm muita força, né? A federação nos Estados Unidos funciona. Existem fronteiras internas, não são divisas. Lá existem ordenamentos jurídicos distintos e bem distintos e fronteiras. Portanto, existe não apenas o Trump Salvador, o Obama, ou o que vem aí, esperamos que o Biden, né? Mas tem vários outros governadores e tudo mais. No Brasil, não. No Brasil, mesmo com governadores fortes, o que você tem é o império. Quase que o imperador, o poder demasiado. Tanto é verdade que temos um que está no poder e que cometeu todas as irresponsabilidades nessa pandemia. Não liderou coisa alguma, ao contrário, criou caos nos relacionamentos internos. E um país como o nosso, você tinha que ter esse líder, esse coordenador nacional, pela força que tem. Mas isso é um detalhe que a gente pode conversar depois. O problema é de que essa ideia do Salvador está muito presente. Eu me lembro que o parlamentarismo quase que ganhávamos na Constituinte e depois, no plebiscito, nós fomos amplamente derrotados. E começamos bem. Agora, só que era uma coisa para os mais letrados. Por quê? Porque quando veio a propaganda, veio aquele querem tirar o direito seu de escolher o presidente. Aí passou a ser uma disputa emocional. E aí não tinha argumento que você superasse para dizer que ele aí poderia ganhar com aquilo muito maior tranquilidade num governo que, se não prestasse, mandava embora. Não fosse clima de impacto, de ruptura, como é o impeachment, que é também um instrumento para mandar governo vagabundo e irresponsável embora, como estamos aí tendo que discutir a hipótese com o senhor Bolsonaro. Eu não tenho nenhum problema, já fiz contra Collor, fiz contra Dilma e estou esperando que, se continuar do jeito que está, talvez essa seja uma necessidade. Mas é sempre mais complicado. Um parlamentarismo, esse governo já tinha ido embora em função de uma votação de moção de desconfiança na Câmara dos Deputados. Uma maioria simples mandava outro governo, outro gabinete, se não necessário, se não organizado, uma nova eleição. Em qualquer momento, não precisar exercer os 4 anos de mandato, né? Então, infelizmente, nós temos dificuldade. E aí vem uma questão um pouco de política. Normalmente, mudanças desse tipo só ocorrem com grandes crises e rupturas institucionais. Você nunca muda, você mudou para o parlamentarismo numa crise institucional quase de ruptura, que foi na campanha da legalidade, a tentativa de impedir a posse do vice-presidente eleito, João Goulart, no caso, com a renúncia de Jânio.
Então, na crise militar, dali surgiu a conciliação do ato adicional do parlamentarismo. Né? E aí a besteira que nós fizemos é que, por conta da toda a campanha de devolver os poderes ao presidente João Goulart, nós entramos na campanha de derrotar o parlamentarismo, que estava demonstrando que poderia ser algo mesmo na sua origem, uma conciliação, mas era um instrumento importante de modernidade no Brasil. E nós partimos para o retrocesso de voltar ao presidencialismo. E estamos até aí hoje, mesmo que a gente faça a campanha do parlamentarismo, a dificuldade é imensa para que você tenha a possibilidade de mudar. Seria, talvez, a grande reforma política que o país faria, era a reforma do regime presidencialista por parlamentarista. Agora, no regime presidencialista, pelo menos a eleição majoritária é fácil de compreender. As pessoas não entendem muito bem o funcionamento da eleição proporcional, até porque ninguém explica muito, né? Não cai na prova, não se ensina na escola o mecanismo da eleição proporcional, e aí as pessoas não entendem como é que pode. O cara que teve 20 mil votos não entrou, e o cara que teve 5 mil votos se elegeu. Acho que fica até mais fácil de compreender, talvez, sem a coligação na proporcional, que pelo menos quem você votou vai melhorar. É do mesmo partido que você votou, porque as pessoas nem imaginam que votam no Suplicy e ajudam a eleger um vereador do Republicanos, né? Enfim. Agora, se a gente tivesse que explicar como é que funciona, vamos dizer assim, passou, parlamentarismo, como é que funcionaria uma eleição dentro do sistema parlamentarista aqui no Brasil? Olha, não teria maior problema, né? Porque seria importante, mesmo tendo o sistema proporcional e profundamente equivocado como é o brasileiro, porque esse sistema proporcional é hoje ainda majoritário nos países democráticos do mundo. Né? Só que eles têm uma característica, eles não têm essa coligação que nós no Brasil permitimos, e mais, não tem a confusão da chamada lista pós-ordenada, que vai ser ordenado por um voto uninominal, ou seja, um voto numa pessoa que vai definir a bancada futura. Embora o sistema não defina por esse voto, defina pelo voto de legenda, que é o voto proporcional. Aí dá essa confusão, você tem partidos que tinham uma quantidade imensa de votos, mas se não atingisse o quociente, não elegia ninguém. Né? Então, esse quociente é importante naquela chamada lista pré-ordenada ou lista fechada, porque aí, sem coligação e lista fechada, você, inclusive, fortalece partido. E aí ajuda na formação, por exemplo, em países da Europa, você tem sistemas proporcionais. Não é sistema distrital misto ou puro. As democracias da Itália têm variações, mas são sistemas baseados quase no sistema proporcional. Listas fechadas, com distritos menores, quer dizer, colégios menores, mas com sistemas proporcionais. E funciona com parlamentarismo. Por quê? Porque mesmo partidos distantes, você tem que formar uma maioria, porque essa maioria que garante o gabinete. Você perder essa maioria, na hora que perder, você cai o gabinete, cai o governo. É automático. Então, é governo de maioria. No parlamento é governo de maioria. No presidencialismo, o poder do presidente é tão grande que ele pode fazer, como está hoje o Bolsonaro, que não tem maioria no Congresso. E ele continua tão forte quanto quiser. E o que é pior, mas o que é pior ainda é que quando ele precisa de maioria, e eventualmente ele precisa, aí constrói a maioria no feirão, né? Por outras formas, por pressão, por distribuição de cargos, de recursos, de emendas. É um processo que ficou legitimado de uma forma que você transforma maiorias e minorias, você cria instabilidades. Quer dizer, não é um processo que ajude
inclusive ao processo de conscientização, de educação da própria cidadania. Tem dificuldades. E nós junta isso tudo. E aí você cria um sistema de quadros políticos que são baseados em celebridades. Não importa, eu não gosto de usar porque eu não quero estar falando aqui, mas é um pouco. São Paulo mostrou isso. Tiririca. É querido por tudo que é partido que pretende, independente de qualquer coisa, eleger. E elege ele e vários outros que podem não ter nenhuma credencial para exercer o mandato, mas exerce. Então, o sistema gera esse tipo de coisa, que o sistema proporcional, tal como aplicado na maioria dos países, fortalece ao partido, e não essa questão da celebridade, mas o quadro orgânico do partido, programático, e aí facilita também no sistema parlamentarista. Mas, olha, nós do Cidadania estamos defendendo agora um sistema eleitoral chamado o digital misto, que surgiu na Alemanha. Que junta os dois sistemas. É misto por conta disso. São eleições majoritárias e eleições proporcionais ao mesmo tempo. E você junta as duas. Elege no distrito eleitoral por voto majoritário e a outra metade do parlamento é escolhido pelo voto proporcional, que é um segundo voto nos partidos e não em pessoas. Em pessoas é apenas no majoritário. Isso talvez ajude a, quem sabe, o Brasil melhorar também a sua democracia representativa. Inclusive, o nosso partido, que é muito sui generis, defende a possibilidade de alguém disputar a eleição majoritária sem necessariamente ser filiado a um partido, não tem isso? Tem. Isso acontece muito, por exemplo, nos Estados Unidos, porque todas as eleições norte-americanas, em todos os estados lá, é distrital puro. Todas as eleições são majoritárias. Sim. Aí, como é majoritário, você não precisa ter partido, porque o que vale é o voto na pessoa. Então, você vota e pode ser candidato avulso, sem partido. Nas democracias que são de sistema proporcional, ou mesmo na Alemanha misto, o chamado voto do candidato avulso é muito complicado. Tem democracias lá que permitem. Você pode sair candidato, mas o problema é que o sistema eleitoral joga contra você como candidato avulso. Porque você precisa ter um voto do quociente eleitoral. Não é ter o voto majoritário em você. Você precisa ter o quociente. Porque você pode ser eleito sem atingir o quociente. Por quê? Porque o seu partido atingiu. E o candidato avulso é só o dele. Não tem como. Entende? Então, é essa a dificuldade. Mas o Cidadania, desde o PPS, até por pressão do nosso senador, na época, Itamar Franco, nós apresentamos uma proposta, foi o primeiro partido a apresentar uma proposta de candidatura avulsa, porque ele defendia isso, mesmo com todas essas dificuldades do próprio sistema, mas o partido defendeu essa política do partido avulso, que pode ser uma tendência nesse voto distrital misto. Por quê? Porque nos distritos de eleição majoritária, quando é de disputa majoritária, pode ir o avulso, não necessariamente o candidato de um partido. Até porque o camarada entrar num partido só porque precisa, só porque ele é obrigado, digamos, ele é uma liderança legítima, ele tem um trabalho dele lá, mas ele é obrigado a entrar num partido para poder disputar uma eleição majoritária no distrito. Eu também acho que é legítimo ele querer ser o candidato. Se tem o distrito, no distrito... No distrito, claro. Sim. No outro você pode criar, mas você está dizendo concretamente, olha, tu vai, mas vai ser... Que eu perdi aqui, fui mexer. Mas olha, travou. Tá conseguindo? Tá falando ou não? Tô. Tá meio intermitente, mas estou ouvindo. Então vamos ver Pode se falar. consegue. Mas olha, não, aí é só dizer que eu acho que se mudar o sistema, fica fácil entender que o candidato avulso deve existir. E eu acho que a tendência da democracia brasileira, até por conta desses movimentos sociais,
que hoje a política está sendo muito exercida por eles. A gente precisa entender. Algumas vezes, alguns partidos políticos transformam esses movimentos como inimigos. É quase como se fossem adversários. Olha, eles são talvez o futuro. O partido também político, como nós conhecemos, teve seu auge nessa sociedade industrial. Essa outra sociedade da internet, cada um, o indivíduo, não precisa de muitos canais, só esses canais aí das nuvens, né? Porque o canal do partido, do sindicato, da associação de bairro, da entidade profissional, isso já não é mais instrumento de ação política. A ação política está se fazendo aqui. As pessoas estão formando suas tribos, suas organizações, e tem mais, sem território. Não tem essa de onde eu moro, aonde eu vivo, não. Começou daqui a pouco, olha, hoje tem até uma boa notícia, Soninha, que saiu. A União Europeia, assim, além das notícias boas que parecem estar vindo da área científica, pesquisa da vacina e tudo isso, quer dizer, isso é um sinal desse mundo global. Os institutos de pesquisa, todo esse processo se avolumando, crescendo. A União Europeia resolveram hoje quase 1 trilhão de euros para aplicar na reconstrução pós-pandemia da União Europeia. Um grande sinal de que a tendência desse mundo de governança global vai se afirmar, mesmo quando todo mundo estava imaginando que era o contrário, que iria se fechar. Não. Uma prova maior disso vai ser quando essa vacina chegar. Você vai ter um movimento mundial para que essa vacina não fique apenas para os países ricos e para os ricos dentro desses países. Essa coisa tenha e vai atender toda a população mundial. Esse vai ser um grande movimento que vai unir todo mundo. Então, quebrando fronteira, quebrando nacionalismo atrasado, quebrando essa extrema-direita soberanista mundial, atrasada, negacionista, contra a ciência, obscurantista. Talvez o grande exemplo seja aqui no Brasil, essa rara infelicidade de termos aí esse Bolsonaro na presidência. É um grande representante disso. Eu acho que vai melhorar, até porque eu acho que Trump não se reelege nos Estados Unidos e será um baque um pouco maior para eles. Tomara. Presidente, vou caminhar aqui para o encerramento, que eu sei que o senhor tem um programa de rádio agora. Na Paraíba surgiu, infelizmente, eu pedi a você, inclusive, para mudar, porque tá uma confusão boa, de uma aliança lá, PV e cidadania. Então eu tenho que estar lá entrando, vamos ver se a gente vai conseguir isso. Vou pegar meia dúzia de comentários aqui. A Isa Esconza, que trabalha num programa maravilhoso aqui do município, que a gente está entendendo melhor, que é o Registro de Câncer de Base Populacional. Estamos tratando disso aí com ela. A Isa e a Lilian entraram num debate aqui sobre eleger ou não celebridade. E o que a Lilian falou é que depende. Se a celebridade tem um alinhamento com Sim, claro. partidário, tem uma atuação política, tudo bem. Agora, se é só um puxador de voto, que ainda por cima diz pior que tá, não fica, aí é outro tipo de perfil de celebridade. Porque eu já tive que brigar por causa disso, né? Tipo, o que o VJ da MTV quer fazer na política? Falei, porque é só advogado, engenheiro, artista, não pode, jornalista... Não, claro. Comentarista de futebol é menor do que advogado, né? Assim, então, não é que a gente... Não, com certeza, viu, Isa? A gente não é contra a celebridade per se. E depois que a Lilian falou, a Isa concordou, sim, claro, justo. Mas para encerrar aqui, primeiro duas perguntas finais. Então, o senhor seria a favor da abertura de um processo de impeachment? E se acredita que isso vai acontecer? Olha, ninguém é a favor um pouco de que tem que fazer o impeachment. Impeachment é algo que se impõe. Até porque para fazer não é fácil. Não é como alguns pensam, vamos juntar, e aí juntam alguns partidos de esquerda e falam de impeachment e começam a discriminar. Mas não pode ser assim, esse não pode vir. Aí não vão fazer. Ou até não querem fazer.
Por quê? Porque isso, ou você tem uma ampla maioria da sociedade a favor, ou não faz. Por Uhum. quê? Porque não muda Congresso se você não tiver uma sociedade exigindo a tomada daquela posição, que é dura. Por quê? Porque é alguém que foi eleito, é um governo que está estruturado, e o governo tem sempre poder. Não é uma coisa simples. Mas Uhum. com isso eu quero dizer que não é que é a favor. Eu acho que começa a ser uma necessidade. Esse presidente da República é de uma irresponsabilidade que fica difícil se imaginar o Brasil tendo que aguentar até 2022. E não estou querendo nenhum golpe como essa narrativa estúpida do PT. Não é golpe, está previsto na Constituição e na Constituição brasileira desde a primeira republicana, no século XIX. Então não é novidade nenhuma, está lá, só que não era usada e agora passou a ser usada, porque a sociedade começa a dizer irresponsável no governo, não, e tiraram dois, e pode, e eu estou preparado para tirar esse terceiro que está aí. Obrigado, presidente. E como o senhor disse, né? Não tem um projeto que passe no Congresso, num Congresso com 513 parlamentares, numa Câmara Federal com 513, enfim. Não tem um projeto que passe, que seja aprovado só com os votos de quem a gente gosta, né? Assim, para aprovar o Fundeb, a gente precisa do voto de centro, de direita, progressista, conservador, esquerda, meio esquerda, extrema esquerda, senão não passa o Fundeb. É como qualquer outra maioria, né, na Câmara. Claro. Por exemplo, a votação do impeachment, você tem a aceitação da denúncia na Câmara, 2/3 de votos favoráveis. Uhum. E para cassar o mandato aplicando o impeachment, julgando no Senado, 2/3 de votos de senadores. Portanto, não é uma coisa que eu vou fazer apenas com os que pensam igual a mim, ao contrário. E se eu penso isso, quem pensar também, eu não tenho que procurar saber o que é que ele está imaginando do Brasil, o que é que ele pensa do Fundeb, isso é outra hora, como é que ele está para 2022. Isso vamos discutir depois. E a discussão agora é oposição a este governo e se vai ser necessário mandá-lo para casa. Uhum. E a Sônia Cris Marques, minha xará, que está sempre por aqui, ela fala aqui assim, não, mas o da Dilma foi golpe, tudo bem, a gente pode discutir, é salutar discutir, é muito salutar discutir, senão ela nem estava aqui, né? Mas, enfim, o Alexandre aqui fala assim, começa a ser uma necessidade, ele anotou, sinalizou essa frase, começa a ser uma necessidade. Presidente Roberto Freire, muito obrigada pela sua presença aqui. De vez em quando vou fazer de novo. Olha, eu fiquei anotando. Eu queria falar de voto nulo. Eu queria falar sobre o senador biônico e o que isso significa para a gente. Toda uma história, toda exposição. Muita coisa. Muito. Então, beleza. Tá ótimo. Então, tá bom, querida. Tá lá. Resolva nossos problemas aí na Paraíba. Tá bem. E quando quiser, só avisar. Eu estando com o horário livre, você tem toda a prioridade aqui. Obrigada, viu? Você sabe isso. Um grande abraço, querida. Obrigada. Até mais. Tchau. A Sônia, né, sobre o Bolsonaro, nos sinalize sobre a cassação do Bolsonaro. Sabe que eu ia até perguntar para o presidente, tirar uma dúvida, se a cassação poderia anteceder um impeachment. Eu não sei se um político pode ser cassado sem... Eu acho que sim, né? Porque um é um processo judicial e outro é um processo político. Mas eu também acho que o Bolsonaro, assim, né, na prática, já deu inúmeras razões para ser cassado, tanto quanto para ser empichado. Cassado, assim, pela prática de reiterados crimes, né? Mas eu acho que também... Qual seria a viabilidade disso, né? Se não tiver... É um pouco como disse o Roberto Freire, assim, embora seja um processo judicial, né, contra alguém que cometeu crimes reiterados, se ele tiver apoio popular suficiente e forças armadas
alinhadas com ele, nós estamos fodidos. Porque ele vai ser caçado, isso aqui vai virar um banho de sangue. Você entende? Até para um processo judicial, embora não em tese, assim, no rigor da regra, um processo judicial não tem nada a ver com opinião pública, mas um processo judicial que leve à cassação de um presidente, num clima tão exacerbado como que a gente tem, talvez gere uma reação tão brutal na sociedade. Acho que a gente precisa ter muito cuidado. Oi, Maísa Luz, beijos de Tocantins. A Isa Esconza, qualquer coisa que tire essa pessoa do poder, gente. Tem uma artezinha, um meme que era, como é que é? Eu acho o impeachment um pouco exagerado, basta um psicotécnico, porque realmente, se a pessoa fosse interditada, eu estaria de acordo. Ele cometeu crimes de responsabilidade, inúmeros. Aí a Sônia pergunta, por que, Cris, por que banho de sangue? Porque, então, somos mais de 70% que não apoiam o governo Bolsonaro, sim, tomara, em termos. Na verdade, somos mais de 70% que reprovamos determinadas condutas e posturas do Bolsonaro. Não necessariamente o governo dele como um todo. Agora, quem simplesmente desaprova o governo dele, simplesmente... Era outra coisa que eu ia dizer. Quem simplesmente aprova o governo dele, concorda com o governo dele e não é fanático, não vai pegar em armas. Assim, o banho de sangue que eu tô falando é medo. Medo dos seguidores fanáticos do Bolsonaro. Gente que tá... porra, um manifestante que bateu em enfermeiro em Brasília. Enfermeiros, profissionais da saúde se manifestando contra as condições de trabalho, contra a falta de medidas sanitárias adequadas. Não foi um apoiador lá do Bolsonaro bater boca e querer bater neles. É disso que eu tenho medo, entendeu? A gente tem que ter uma massa crítica, tem que ter uma base de apoio tão consistente, que os apoiadores fanáticos não se sintam à vontade para fazer barbaridades que já andam fazendo. Imagina um presidente, a Isa diz que não entende nada de política. Claro que entende, mas sei que eu não quero essa pessoa jamais, então, nem eu. A Lilian fez um comentário sinistro aqui sobre um modo que a gente teria tido de ficar sem o Bolsonaro, mas não, agora é tarde. Um beijo a Satorrum. Sobre não se sentir à vontade. Não lembro. Mas eu tenho medo, hashtag, eu tenho medo dos seguidores fanáticos do Bolsonaro. E um presidente que numa reunião ministerial vira e fala: o povo tem que se armar para evitar uma ditadura. E que aí vai e taca rojão na direção do Supremo Tribunal Federal. E que aí vai e faz manifestação na porta da casa do ministro e publica nas redes sociais: eu tenho o telefone da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua filha. É claro que isso não pode nos deter. É claro que esses fanáticos criminosos não podem impedir que a história siga o rumo correto. Mas é isso, tem que ter um mínimo de condição, de massa crítica, de condição favorável para que na queda do presidente isso aqui não vire não mais uma pandemia, mais um pandemônio. Então, o que precisa para ele sair? A Yara Rodrigues, precisamos só interditar. Esse é o problema, os apoiadores fanáticos. Ele não é maioria, não. Ele com certeza, ele não é maioria. Mas essa minoria que apoia ele é muito sinistra. Não tenho medo. Eu tenho um pouco. Francine Rossé, que bom que você está aqui. Eu era adolescente na ditadura, aquilo sim era terrível. Eu era criança na ditadura e, meu Deus do céu, vocês acreditam que em plenos anos 80, eu tinha um grupo de teatro amador. Eu ainda precisei, no final dos anos 80, fazer um ensaio geral da peça para os 2 censores da Polícia Federal, que iam dizer qual que era a bilheteria, a idade permitida para assistir uma peça de teatro de um grupo amador.
É que nem a China mandar prender 2 tibetanos que fizeram uma música em homenagem ao Dalai Lama, né? É uma coisa tão doente. Esse presidente incita o ódio, ele incentiva exatamente. Isso é muito sério, porque o ódio já existe. E aí você tem uma liderança carismática, salvacionista, mitada, que incentiva e muito concretamente favorece, porque essas novas regras para posse de arma de fogo, isso é uma aberração, isso é um absurdo por parte de um presidente que diz que o povo tem que se armar contra a ditadura. E quem ele está chamando de ditador? Os governadores que impuseram medidas restritivas por causa da pandemia. Então é muito sério. Mesmo sem medo, devemos temer pelos outros. Eles vão fazer o quê? Essa minoria louca? Então, exatamente o que minorias loucas fazem. É o que eu disse. Não podemos deixar de tomar todas as medidas corretas institucionais no parlamento, no judiciário, para fazer o que tiver que ser feito. Mas tem que ter um clima na população que segure essa bucha, que segure essa onda, porque é um tranco, é um tranco, pronto, é um terremoto. Bom, vou terminar de ler os comentários aqui. A Isa estudava na PUC quando ela foi invadida. Que coisa medonha. Eu posso imaginar. Quem vive a ditadura não pode querer isso de volta. Não tem ideia do que é, não mesmo. Gatos 8. Vou fazer um contraponto aqui, mas quero deixar bem claro que não apoio esse presidente. O que ela está dizendo é que também havia fanáticos defensores do PT. Aliás, teve algumas cenas deploráveis, né? Teve aquele pessoal que empurrou um senhor idoso que cometeu, desculpem, o ato temerário de gritar na frente do Instituto Lula, sei lá, fora Lula, fora Dilma, eu não lembro o que ele gritou. E aí ele foi agredido e assim, ele não morreu atropelado por sorte, né? Porque ele foi empurrado, tipo, na frente de um caminhão. Então, assim, há fanáticos. E como o Gato está dizendo, não é por causa de fanáticos que as coisas deixam de acontecer, mas a gente tem que ter uma solidez na sociedade, que eu acho também que está rolando, assim, está chegando. A gente está chegando nisso, assim, nesse consenso maior de que, olha, tá bom, eu não vou com a sua cara, você é golpista, você é, sei lá o quê, reaça, você é isso, você é aquilo, mas contra o Bolsonaro estaremos juntos. Estamos ainda na democracia. O Gatos 8 seria melhor levar mais pelo lado de mostrar os erros cada vez mais. A Isa lembra que foi um horror, destruíram a universidade, a PUC. E aí a Thaís Platina pede para falar sobre o parlamentarismo. Vamos combinar um outro dia? Sabe com quem que eu quero falar de parlamentarismo? Com o Eduardo Jorge. Porque ele defende isso com uma paixão e uma clareza. E o Eduardo Jorge é muito didático, sabe? Eu vou chamar o Eduardo Jorge um dia para a gente falar principalmente de parlamentarismo. E a Sônia reitera, pessoas loucas e fanáticas sempre vão ter. Por isso que o restante da sociedade tem que estar bem são, bem disposto a seguir o caminho certo, institucional, para não virar uma loucura. Queridos, 1 minuto e 40 segundos restantes para o fim da live. Muito obrigada, viu, por participarem aqui da discussão do debate. Até as próximas. Muitas pessoas que votaram nele, eu não consigo parar de ler a Sônia Cris Marques. Muitas pessoas que votaram nele estão se arrependendo. Sim, isso é muito bom. E eu já vi gente do campo da esquerda falando assim, não me vem Bolsonaro arrependido não, que não vem não adianta querer se arrepender agora. Mano, a gente precisa que as pessoas se arrependam. Que as pessoas que votaram nele falem, puta, que cagada. Então, não podemos rejeitar bolsominions arrependidos. Queridos, obrigada, viu? Até mais. Até amanhã. Tchau.